Shalom, shalom, meus amados e queridos irmãos, quem tem o prazer de vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus é o teu irmão em Cristo, pastor Eduardo França. E venho por meio desta trazer para o teu coração uma série de conteúdo profundo sobre a área de libertação, mundo espiritual, que muitas das vezes você ainda não sabe, ou se você sabe que você vai se aprofundar mais junto comigo. E eu creio que tu terá armas para defender a sua vida, também a sua casa. E hoje nós queremos falar sobre nossos inimigos espirituais, né? Inimigos físicos já são bem fácil de diagnosticar, bem fácil saber que ele lhe ataca, ele blasfema, tenta lhe agredir, tenta até dar cabo da sua vida. Mas os espirituais que nós não vemos, né? E a Bíblia diz que o homem natural ele não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual a tudo é discernido, ou seja, tudo leva-se a ser entendido. Então vamos lá a esse conteúdo profundo para o teu coração. Se você ama o Ministério da Libertação, faça parte desse grande grupo, né? Eu chamo isso aqui de círculo de oração, né? Quando eu nasci na época para Jesus, há 30 e poucos anos atrás, o círculo de oração era algo profundo, né? Era onde Deus revelava coisas profundas, onde os demônios manifestavam, pessoas eram curadas, era coisas tremendas. Então eu trago, né, sempre esse dilema para meus vídeos no canal, pois assim que eu exerço o meu ministério. Irmão, ministério de libertação. Vamos lá. Jesus, o ministério de Jesus terreno era totalmente de libertação. O Senhor Jesus, aonde ele passava, ele expulsou muitos e muitos demônios. Demônio da paralisia, demônio da cegueira, demônio da surdez, da mudez, gadareno, lá foi para atravessar lá para Gadara, né, um homem que tinha legiões de demônios, que são mais ou menos 6.000 demônios numa pessoa. E o Senhor Jesus, né, ressuscitou morto. Então o ministério de Jesus é totalmente de libertação. E hoje em dia muitas igrejas estão fugindo disso, estão negando o Senhor nessa parte, não querem mexer nessa parte. Por quê? Porque muitas vezes não traz o retorno físico e material, né, que é o dinheiro. Muitas igrejas tem pessoas que estão no pecado escondido, não querem largar. Então as pessoas não acompanham muito isso, então elas vão para as igrejas que ninguém mexe com o pecado delas, né? E essas igrejas estão lotadas, mas isso não quer dizer que Jesus está ali, né? Porque estão negando o Senhor na questão do ministério de libertação. Então o meu ministério é totalmente de libertação, irmão. Eu prego com libertação, eu oro libertação, domingo, todos os dias que eu estiver no altar, o Senhor mandar, eu faço. Amém? Então vamos lá, seguir essa série de profundidade na área da libertação. Nossos inimigos espirituais. Os demônios são inimigos espirituais e a responsabilidade de todo cristão enfrentá-los diretamente numa luta espiritual. Quanto aos mais, diz a palavra, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Efésios 6, 10 ao 12. Porque embora andando na carne, não militaremos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando-nos a sofisma. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 4. A Bíblia usa a analogia de luta ao referir-se ao nosso
combate contra Satanás e as suas tropas. Luta é a palavra certa, pois ela indica combate corpo a corpo com os poderes das trevas. A maioria de nós preferia usar um canhão para atingi-los de longe, mas isso não é possível. A luta é bem pessoal e de perto. O inimigo é espiritual e as armas contra ele são espirituais. A luta também sugere métodos táticos de pressão. Isso nos diz que o método usado por Satanás é de impor pressão, e ele impõe pressão nas áreas dos nossos pensamentos, emoções, decisões em nossos corpos. Muitas vezes os crentes sentem as pressões do inimigo e de uma maneira ou de outra. Quando alguém não conhece os métodos satânicos, ele se volta para tranquilizantes, comprimidos para dormir ou o sofá de um psiquiatra. Mas o remédio divino indicado para obter a vitória sobre as pressões demoníacas é a luta espiritual. A Bíblia nos mostra como os cristãos podem impor pressão contra os demônios e vencê-los. Ele deve dispensar as armas carnais e tomar as fortes armas espirituais. O crente deve conhecer suas armas e saber como usá-las, tanto quanto deve conhecer os métodos do inimigo e como vencê-lo. A carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, nos fala de 4 coisas de suma importância a respeito do nosso inimigo espiritual. Primeiro, a carta de Paulo nos diz que a nossa luta é contra principados. A palavra grega para principados é archas. Esta palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis e majestades. Assim, uma série de líderes ou governadores descreveria sua posição e organização. A palavra principados nos diz que o reino satânico está bem organizado. Satanás é o chefe do seu reino e sob seu domínio há uma fila de espíritos de altas posições. A palavra principado significa o território ou jurisdição de um príncipe ou um país que dá o título de um príncipe. Assim vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta das regiões como nações e cidades. Isto é esclarecido no livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel estava querendo ouvir a palavra de Deus através de oração e jejum. Depois de 3 semanas apareceu um anjo explicando que a chegada dele com a mensagem de Deus tinha sido atrasada por causa de um encontro com um príncipe do reino da Pérsia. Ele não se refere a um príncipe humano, pois não há mero homem que poderia resistir a um mensageiro celeste. Ele está falando de um príncipe demoníaco. Assim está claro que há espíritos demoníacos reinando sob a direção de Satanás, sobre nações e cidades, e para realizar seus fins imundos. Quando há problemas que persistem, infestando igrejas e lares, pode bem ser indicação de agentes maus foram ali colocados para criar problemas. Assim, descobrimos que a nossa luta espiritual abrange muito mais que as nossas vidas individuais. Estamos lutando pelo bem de nossos lares, comunidades e nação. O inimigo está muito bem organizado. Seus movimentos têm um só alvo: fazer o mal. Segundo, estamos informados que a nossa luta é contra potestades. A palavra grega exostias, que é traduzida, quer dizer autoridade. Essa palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas ou territórios têm autoridade
para cumprir qualquer das ordens que venha acontecer. O soldado cristão não precisa se desanimar ao saber que quem ele está enfrentando tem também autoridade, pois o crente foi dado autoridade ainda maior e está revestido com a autoridade do nome de Jesus. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que crê em meu nome, expulsarão os demônios. Esse versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 17, nos diz que os que crê têm autoridade maior do que a autoridade dos demônios. Os demônios são obrigados a se reter à autoridade do nome de Jesus. As Escrituras revelam que os demônios não somente têm autoridade, mas também têm poder. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, lemos sobre o poder do inimigo. A palavra para poder no grego significa dunamis. Na palavra dínamo vem dessa palavra. Este fato não desanimará o cristão, pois ele tem a promessa da palavra de Deus de que ele pode ter poder ainda maior do que o do inimigo. Jesus disse, através de Paulo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O crente recebe poder com o batismo no Espírito Santo. Jesus reconhece que seus seguidores precisam de autoridade e poder para combater o inimigo. Quando ele enviou os 12, eles foram todos equipados. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Um pouco mais tarde, o seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2. E quando eles voltaram, contaram do sucesso que tinham experimentado em lidar com poderes demoníacos em nome de Jesus. Lucas 10, versículo 17 e 19. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas lhes disse: e eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis vos dei autoridade para pisar a serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A grande comissão que Jesus deu à sua igreja proporciona a mesma autoridade e poder. Em Marcos 16, 17, isto é dito que é para os crentes expulsarem os demônios em nome de Jesus. Esta promessa não foi limitada apenas aos apóstolos, aos discípulos do primeiro século, mas é para todos os crentes de todos os tempos. A comissão resista. Mateus 28, do 18 ao 20, e abre-se com a declaração: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Possuímos hoje a mesma autoridade, o mesmo poder para ministrar o que foi dado à igreja no princípio. Seria pura tolice combater os espíritos demoníacos sem esse poder e autoridade. A autoridade vem através da salvação. O poder vem através do batismo do Espírito Santo. O poder que o crente recebe por meio do poderoso batismo do Espírito Santo é visto na operação dos dons do Espírito Santo. Tais dons do Espírito, como palavras sobrenaturais de conhecimento e discernimento de espíritos, são indispensáveis na luta espiritual. Esse poder e autoridade, em nome de Jesus, são dados a fim de que o crente possa vencer os poderes demoníacos. Um policial militar é um exemplo de autoridade e de poder. Ele se levanta de manhã, veste sua farda e os emblemas policiais. Todo mundo reconhece sua autoridade pelo uniforme e pelos emblemas. Mas há pessoas que não respeitam a autoridade, seja de qual ela for. E por isso o guarda usa o cacetete de um lado e um revólver do outro. Agora ele tem o poder necessário para reforçar sua autoridade. Da mesma maneira, o cristão será um tolo se tentar combater as forças demoníacas sem autoridade e poder. Não devemos ficar esperando que Deus venha em nosso socorro. Não é hora de orar para que Deus
providencie o poder e a autoridade. Ele já providenciou nossa salvação, nosso batismo do Espírito Santo. Deus está esperando que reconheça que Ele já providenciou tudo e que é necessário. E o que é para entrarmos na luta e tornarmos a igreja militante da profecia de Marcos 16:18. Também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro, aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para dominadores desse mundo é kamashiratoras, que pode ser traduzida como príncipe desse século. Tal designação do inimigo enfatiza sua intenção de controlar as escrituras. Satanás é conhecido como o Deus desse século. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Jesus não negou quais pretensões de Satanás feitas durante o período da tentação no deserto. Ele disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorares. É da mesma máxima importância que reconhecerei Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nem reino. Temos todo o direito de retratá-lo como um transgressor. Vamos supor que você é um proprietário de um terreno todo arbonizado. Como dono, você coloca uma placa dizendo entrada proibida. Isso significa que você é dono e tem o direito legal de proibir a entrada de estranhos. Aparece um caçador, ele não liga para a placa e transgride. Quando você descobre, manda ele embora. Ele não tem direito de ficar. É importante que entendemos que o espírito demoníaco não tem o direito legítimo de ficar na prisão. Ele transgride, mas quando rompamos e tomamos iniciativas e o mandamos embora, ele deve sair. Jesus explicou sua habilidade em expulsar os demônios nessa palavra: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsará vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado, quanto guarda a sua própria casa, ficará em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Lucas 11, do versículo 20 ao 30. Glória a Deus. Jesus declarou que a armadura do valente foi tirada. Isso significa que Satanás está completamente sem defesa. A expressão toda a sua armadura é a palavra panoplia no grego, que é usada mais uma vez no Novo Testamento, em Efésios 6:11, que o cristão é exortado a revestir toda a armadura de Deus. Assim, o cristão não tem ponto vulnerável, enquanto o diabo é vulnerável em tudo. Satanás está tentando dominar o mundo e temos de afirmar que ele tem progredido bastante e a realização do seu alvo. Por quê? Porque a igreja, porque eu e você não tem se levantado na autoridade e poder que é a sua herança. Mas nesses dias, uma grande parte do corpo que está começando a entender. O inimigo está tomando a sua própria armadura espiritual e está tomando a ofensiva contra Satanás e as suas hostes. Quanto mais os cristãos entram na luta, tanto mais Satanás perderá. Vamos para a quarta, já estamos finalizando. As escrituras dizem que lutamos contra forças espirituais do mal, as religiões celestiais. A frase-chave aqui é de caráter injurioso ou destrutivo. Esses poderes têm só um objetivo: o mal. Eles podem aparecer como anjos de luz e, por ilusão, atrair muitas pessoas para as redes de destruição.
Jesus expõe seus maus objetivos nesta palavra: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essas 4 expressões de Efésios 6:12 nos têm dado um quadro vivo do reino satânico. Está bem organizado para alcançar os seus objetivos. Os poderes demoníacos estão colocados em ordens e autorizados por Satanás a controlar o mundo inteiro, enchê-los com maldade e perniciosa. Não há vantagem nenhuma para nós ignorarmos as forças e os métodos de Satanás. Isso deixa Satanás operar como sempre, bem livre, oculto e sem oposição. O fato de nós não envolvermos na luta espiritual contra ele sugere que não nos importamos com aquilo que acontece conosco, com os nossos queridos, com a nossa comunidade, com nossos pais ou o nosso mundo. A maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação ou de reconhecimento da importância da luta e de como entrar nela. O Satanás está ostentando seu poder por meio do espiritismo de todo tipo, horóscopo, seitas, entretenimentos, e a igreja está sendo forçada a examinar novamente seus próprios recursos. Um jornal dos Estados Unidos reproduziu a seguinte citação, Dr. Billy Graham: todos nós que trabalhamos na obra cristã estamos bem cientes da necessidade de lutarmos contra as forças e poderes sobrenaturais. É perfeitamente óbvio a todos nós que as pessoas possam estar possuídas por demônios, atormentadas e controladas por eles. Mais e mais pastores têm que aprender como usar o poder de Deus na libertação do seu povo dessas terríveis sessões do diabo. Mais e mais cristãos têm que aprender como usar o poder de Deus, se libertar dele e também proteger a sua casa e a sua família. Deus está levantando um exército grande, armado com a armadura espiritual. Os resultados são impressionantes. Através do Ministério da Libertação, milhares do povo de Deus estão sendo libertos dos tormentos demoníacos. Amém? Então, hoje, nessa primeira série que eu estou trazendo aqui, irmão, falando sobre, aleluia, os inimigos espirituais, bem esclarecido para você e para mim. Você que está passando luta no teu casamento, você está passando luta na tua saúde, você está passando luta com seus filhos, seus netos, você está passando luta na tua área profissional financeira, ou em alguma área espiritual. Satanás está te atacando. Satanás está te atacando. Você precisa ir para a guerra. Você precisa lutar no nome de Jesus, Primeiramente, examinar a sua vida. Se você faz coisas erradas que agrada a Satanás e desagrada a Deus, não adianta você ir para a luta assim. Você será alvo fácil. Você precisa renunciar o pecado, a desobediência, a rebeldia contra Deus, se aplanar na sua palavra, abandonar a aparência do mal, o pecado, os desejos da carne, e assim você guerrear, para que Deus ouça a tua oração e Ele venha quebrar toda a força do mal na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu creio que você vai viver tempos maravilhosos de paz e de bonança no nome do Senhor Jesus. Bem, estarei fazendo uma breve oração. Senhor Espírito Santo, estamos aqui numa série, Deus, ó Deus, ensinando o que o Senhor Jesus nos ensinou sobre o ide, o combate, ide a combate, combatei o bom combate. Meu Deus, defendermos nossa casa, nossa vida, nossa família. Ó Senhor Espírito Santo, Consolador, Convencedor, convença a cada pessoa, faça essa mensagem chegar no coração daqueles que estão gritando: socorre-me, Senhor. E essa mensagem venha, meu Pai, despertar nessa pessoa um desejo de lutar,
de lutar por ela, de lutar pela sua casa, pela sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, como os 70 na comissão que voltaram com muita alegria de ver os demônios submeterem a ele no nome de Jesus. Essa mãe, esse pai, essa avó, esse irmão, esse filho, meu Deus, terá experiências tremendas, Senhor, e glorificará o Teu nome. Então eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego todos nas Tuas mãos, Senhor. Que haja um grande despertar. Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu amado. Estarei por esse dia colocando essas séries do Ministério de Libertação. Eu creio que Deus vai te instruir, te fortalecer, vai te dar. Se você quiser fazer parte desse grupo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, é gratuito, só clicar em se inscrever, dá o joinha aí onde está o dedo polegar, também irá nos ajudar. Se puder, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Fique na paz de Jesus. Shalom.